Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor nessa tarde que Deus ele nos concedeu. Hoje o tema que nós vamos tratar será sobre os livros apócrifos, aqueles 7 livros mais alguns acréscimos que a Igreja Católica aceitou e acrescentou na Bíblia Católica. Então nós vamos falar um pouco disso, vamos falar o porquê que nós não aceitamos os livros apócrifos e os acréscimos e que foram colocados na Bíblia. Destes livros, nós estaremos falando então aqui do livro de Tobias. Foram 7 livros que a Igreja Católica acrescentou na Bíblia. São eles o livro de Tobias, o livro de Judite, os livros de 1ª e 2ª Macabeus, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, não confunda com o que nós temos na Bíblia, Eclesiastes, é Eclesiástico, esse é o livro apócrifo, o livro de Baruque e também acréscimos dentro do livro de Ruth e dentro do livro de Daniel. Então, se você pegar um exemplar da Bíblia Católica, por exemplo, e abrir o livro de Ruth e abrir também o livro de Daniel, você vai perceber que existe alguns acréscimos ali dentro, a qual a Igreja Católica aceitou como sendo inspirada. Mas aqui nessa live nós falaremos o porquê que nós não aceitamos estes livros, os quais nós reconhecemos como apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, né? O termo a palavrinha A de apócrifo, ela já simboliza uma negação, ou seja, não é inspirado. Isso significa a palavra apócrifo. E nós aceitamos ele como sendo apócrifos, né? São livros que não são inspirados. Por isso que nós não temos estes livros em nossa Bíblia. A nossa Bíblia é composta de 66 livros. Então, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A nossa Bíblia é 66 livros. Mas a Bíblia Católica terá esses 7 livros a mais. Além desses 7 livros, alguns acréscimos, entre eles no livro de Ruth e no livro de Daniel. Então, vamos ver aqui alguns argumentos, porque nós não aceitamos esses livros. O primeiro argumento está em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Meu irmão, nós não aceitamos os livros apócrifos porque Deus responsabilizou a nação de Israel por compilar e escrever o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, eles não aceitaram os livros apócrifos. Olha só que interessante, os judeus rejeitaram esses escritos apócrifos que a Igreja Católica logo depois, ela aceitou como sendo inspirada. Olha só o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Vou ler o 1 e depois o 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha só que interessante, Deus confiou aos judeus a produção do Antigo Testamento. É o que o versículo está falando. Aos judeus foram confiados os oráculos, as palavras de Deus. Então, note que os judeus, eles não aceitaram os livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles foram produzidos no período intertestamentário, ou seja, no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então foi naqueles 400 anos de silêncio que esses livros foram escritos e foram acrescentados à Bíblia. Mas os judeus não aceitaram os livros apócrifos. Logo em seguida, ali no ano 70 depois de Cristo, teve um concílio em Jâmina, ali em Israel, onde os judeus eles rejeitaram de uma vez por todas, colocaram um ponto final na questão dos livros apócrifos. Eles não aceitaram como sendo inspirados. Então você vai perceber que os judeus rejeitaram. O Antigo Testamento dos judeus, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento. Então o que eles aceitam seria o nosso Antigo Testamento. Não se tem na Bíblia deles os livros apócrifos. E esse versículo está relatando muito bem aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 2, que Deus confiou esta tarefa da produção do Antigo Testamento na mão dos judeus. E eles rejeitaram. E é por isso que nós também rejeitamos, porque os judeus rejeitaram esses livros apócrifos. Este é o primeiro argumento.
Mas o segundo argumento, por que nós rejeitamos os livros apócrifos? É porque nos livros apócrifos existem erros. E a nossa Bíblia, ela é inerrante. Não se pode ter erros geográficos, não se pode ter erros históricos de história, não pode se ter erros doutrinários. A gente vai perceber que a Bíblia não pode entrar em conflito na questão doutrinária. Um versículo que está falando uma coisa, o outro versículo não pode conflitar com essa verdade. E quando nós olhamos para os livros apócrifos, nós encontramos ali diversos erros. Ali existem erros que são históricos, erros que são geográficos, erros. Um dos seus autores, ali em Macabeus, ele mesmo reconhece no final do seu livro que ele mesmo faltava a inspiração para ele escrever. Olha só, ou seja, não foi inspirado. Mas aqui, para mostrar para vocês, eu estou com um exemplar da Bíblia Católica. Então aqui está um exemplar e eu gostaria de mostrar aqui para vocês 2 erros no campo doutrinário que os livros apócrifos eles têm na Bíblia deles. O primeiro erro é a respeito da oração pelos mortos. Por que a Igreja Católica faz a missa, né, e a oração pelos mortos? Porque isso está escrito nos livros que nós chamamos de apócrifos. Olha só, eu abrirei aqui na Bíblia Católica, em 2 Macabeus, capítulo 12, lerei aqui o versículo 43 e depois o 46, e vocês vão perceber que é dentro deste livro que se tira a ideia de que se pode orar pelos mortos. Você vai ler a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma autorização de Deus para fazer oração pelos mortos. Pelo contrário, a palavra de Deus deixa bem claro que depois da morte segue então o juízo. A pessoa não tem nenhum tipo de segunda oportunidade após a morte. Não existe oração que eu faça a respeito de alguém que morreu que vai poder mudar o destino dele. Toda oração ela acaba sendo inútil. Então a Bíblia nos orienta a respeito disso, que nós não devemos orar pelos mortos. Mas nesse livro apócrifo existe essa informação, ou melhor dizer, falsa informação. E diz assim, em 2 Macabeus, capítulo 12, o versículo 43, fala assim: E tendo ajuntado uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém para serem oferecidas em sacrifício pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente da ressurreição. Então note que esse versículo já está aqui dando a ideia que se pode fazer uma missa em favor de uma pessoa que morreu para orar pela sua alma. E olha só também o versículo 46 desse mesmo capítulo de 2 Macabeus diz assim: É logo um santo e saudável pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Note então que é dentro desse livro apócrifo, ou seja, não inspirado, que se tira a ideia que pode se orar pelos mortos. É por isso que a Igreja Católica, então, os seus membros, eles oram pelos mortos. Então, alguém que morreu, ele vai fazer ali a missa do 7º dia, vai fazer as suas orações e acender velas para que possa ali conduzir a alma daquela pessoa que morreu para um destino benéfico, o que seria talvez ali o purgatório ou o céu mesmo, mas que a alma dele não vá para o inferno ou que possa ser talvez de alguma maneira tirada ali do inferno. Então perceba que é por isso que nós não aceitamos os livros apócrifos, primeiro que apresenta esse erro grotesco, doutrinário, de validar a oração pelos mortos, coisa que a Bíblia evidentemente não valida. Um outro erro doutrinário, também encontrado nos livros apócrifos, é a respeito pela salvação pelas obras. A Bíblia, ela declara veementemente que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. A salvação é pela graça por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia, então, fala isso constantemente. Mas dentro dos livros apócrifos, a gente vai perceber que é ensinada a salvação por meio das obras. Olha só, eu vou abrir aqui agora no livro de Tobias, um dos livros apócrifos que foram acrescentados dentro da Bíblia Católica. E o livro de Tobias, capítulo 12, lerei aqui o versículo 8 e o versículo 9, você perceberá
que dentro desse livro apócrifo se ensina a salvação por meio de benevolência, por meio de boas obras. Diz assim Tobias, capítulo 12, versículo 8 e o 9. É boa a oração acompanhada de jejum e da esmola mais do que ajuntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte, e ela é a que apaga os pecados e faz achar a misericórdia e a vida eterna. Note que o versículo está falando, a salvação vem por meio da esmola. É você dando esmola para uma pessoa necessitada, você dando esmola talvez para uma igreja, você dando esmola para alguém. É dessa maneira que seus pecados serão apagados, é dessa maneira que você vai encontrar a misericórdia de Deus e é dessa maneira que você recebe a vida eterna. Dando esmolas, dando dinheiro, fazendo benevolência, fazendo boas obras. Note como esse texto entra em conflito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que a salvação não vem por meio das obras, mas a salvação é gratuita e nós recebemos ela simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Nós só encontramos salvação na cruz e não nas nossas boas obras. Esse texto entra em conflito doutrinário com todo o restante da Bíblia. É um dos motivos porque nós não aceitamos os livros apócrifos, porque eles são contraditórios com a palavra de Deus, eles são conflitantes com a palavra de Deus no quesito doutrinário, trazendo doutrinas que são contrárias à palavra do Senhor. E a gente fica com as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se alguém traz uma doutrina que vá além daquela que nós temos pregado, seja anátema, ainda que seja um anjo de Deus aparecendo, seja amaldiçoado. Então nós devemos rejeitar todo e qualquer tipo de falso ensinamento que vá de contra o que nós temos da palavra do Senhor. Este é um segundo motivo porque nós rejeitamos os livros apócrifos. O primeiro é porque os judeus que foram responsáveis pela produção do Antigo Testamento, eles mesmos rejeitaram. O segundo motivo porque nós rejeitamos os livros apócrifos é porque nesses livros contém erros de diversas natureza. Erros doutrinários, como vimos aqui, oração pelos mortos, salvação pelas obras, erros de cunho geográfico, erros de cunho histórico. Então existem erros dentro dos livros apócrifos e nós aceitamos que a palavra de Deus ela tem que ser inerrante, porque se ela é a palavra do Senhor, ela não pode ter erros científicos, geográficos, informativos, doutrinários, ela não pode ter nenhum tipo de erro. E de fato, a Bíblia não tem erros dessa maneira, mas nos livros apócrifos tem. Um terceiro motivo por que nós rejeitamos é porque a Igreja Católica ela aceitou os livros apócrifos num tempo muito tardio. Quando a Igreja Católica começou a aparecer em cena, depois de Constantino, que colocou a religião cristã como sendo a religião estatal, obrigando todos do Império Romano a serem cristãos, foi aí que teve o surgimento e o nascimento da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a fazer vários concílios, e nesses concílios, olha só, 300 anos depois de Cristo, foram nesses concílios que foram, então, aceitados os livros apócrifos como sendo inspirados por Deus. E como eles chamaram esses livros apócrifos? Chamaram de deuterocanônicos. O que significa essa palavra deuterocanônicos? Até lembra o nome do livro que nós temos na Bíblia, que faz parte do Pentateuco, Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. E a palavra deuterocanônico significa que os livros, esses livros, os quais estavam sendo julgados ali, os apócrifos, foram reconhecidos como inspirados num segundo tempo, num tempo mais tardio. Então note que a Igreja Católica aceitou esses livros até num período muito mais tardio, quando a Bíblia já tinha sido fechada. O Antigo Testamento já tinha sido fechado, o Novo Testamento já tinha sido completo, já tinha sido escrito. Os últimos livros do Novo Testamento foram escritos ali por volta do ano 95 a 100 depois de Cristo. O livro do Evangelho de João, o livro de Apocalipse, então foi concluído ali. E a Igreja Católica aceita esses 7 livros, olha só, depois dos anos 300 depois de Cristo. E aí, então, a gente percebe que eles aceitaram num período muito tardio.
e a Bíblia já tinha evidentemente sido fechada. O cânon já tinha sido reconhecido pela igreja primitiva. Os 39 do Antigo Testamento sendo já reconhecida e aceita pelos judeus, e depois os 27 livros que foi sendo escrita ali no primeiro século pelos apóstolos, pelas pessoas as quais Deus levantou para escrever os livros do Novo Testamento, foram reconhecidos pela igreja. E a igreja, naturalmente, rejeitou também, evidentemente, os livros apócrifos. É por isso que nós não aceitamos os livros apócrifos. Então eu aqui dei 3 motivos, 3 argumentos porque nós não aceitamos esses livros que não são inspirados pelo Senhor. São livros apócrifos. Alguns deles, por exemplo, Macabeus, têm um certo valor histórico, mas não tem um valor a nível de palavra de Deus. Não tem valor de inspiração. Então, a gente pode perceber que você pode aprender algumas coisas ali a respeito de história, mas sabendo que existem erros históricos, erros geográficos, mas eles não contêm o valor de inspiração. Não foi um livro inspirado pelo Espírito Santo para que o autor escrevesse. Então é por isso que nós rejeitamos esses livros, os livros apócrifos. Então aqui é uma live para a gente ter essa elucidação quanto a esse tipo de assunto. Então nós aceitamos os 66 livros que nós temos em nossa Bíblia e é nele que nós devemos meditar e nos debruçar constantemente, reconhecendo, sendo palavra do Senhor para a nossa vida. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida de sua família, que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.